Sasaki era um assalariado comum que vive uma vida chata. Mas quando ele passa por uma crise de meia-idade e adota um pássaro como animal de estimação, ele acaba se revelando um poderoso mago de outro mundo, e isso lhe dá a habilidade de usar magia. A história começa com Sasaki se preparando para o trabalho. Seu colega Kohai pede ajuda com seu relatório. Sasaki se oferece para fazer isso por ele para que possam ser mais eficientes, e ele diz a Kohai para se concentrar em outras coisas. Enquanto isso, uma garota fala sobre o novo gato que adotou, e isso interessa a Sasaki ao vê-los assistindo a vídeos do gato. Kohai o convida para comer depois do trabalho, mas ele recusa porque seu orçamento está apertado. Quando ele volta para casa, seu vizinho o cumprimenta e ele passa a noite assistindo a vídeos fofos de animais de estimação. No dia seguinte, ele vai a um pet shop onde verifica os cães e gatos, mas fica surpreso ao saber como eles são caros. Ele reclama do baixo salário, que o impede de ter o animal de estimação dos seus sonhos. Enquanto explora o local, Sasaki encontra um pássaro à venda e acha que é adorável, então decide levá-lo para casa. Ele o coloca em uma gaiola, encantado com sua fofura, e percebe como tem se sentido solitário com a aproximação de seu 40º aniversário. Por isso acha que fez uma ótima escolha ao adotar um animal de estimação. Ele lembra que precisa dar um nome, mas antes que possa decidir sozinho, o pássaro diz que seu nome é Pier Carlo, e ele se apresenta como um grande sábio das estrelas dizendo que vem de outro mundo. Sasaki fica surpreso ao ouvir isso, mas sabe que alguns pássaros tendem a falar. Ele pensa um pouco e decide chamá-lo de Pips. Ele pergunta a Pips o que ele gostaria de comer, e o pássaro diz que quer carne Kobe, já que o dono da loja disse que é a melhor comida do mundo. Mesmo querendo dar o melhor ao seu animal de estimação, Sasaki diz que não tem dinheiro para servir aquele prato, mas Pips diz que ele só precisa ganhar mais. Pips de repente começa um monólogo sobre sua vida dizendo que foi expulso de seu mundo enquanto Sasaki escuta com atenção. Peps manda Sasaki cooperar com ele, dizendo que não terá mais problemas para conseguir dinheiro se decidir ajudar. Então ele concorda em colaborar com Peps, que decide compartilhar com ele seus poderes. Ele não entende o que está acontecendo, mas decide ir até o fim. Sasaki o solta e Peps vai até seu ombro. Peps diz que agora pode usar o corpo de Sasaki como um recipiente para exercer seu poder, que é melhor do que o corpo de um pequeno pássaro. Peps de repente os teletransporta para outro mundo, aquele em que ele viveu antes de renascer como um pássaro, e ele chega a uma cidade pacífica chamada Batrium. No dia seguinte, ele volta ao trabalho e Qua inicia uma conversa com ele, perguntando-se como ele conseguiu chegar tão cedo já que todos os trens estavam atrasados. Ele pede a Sasaki para conversar mais tarde e, durante o intervalo, Kohai diz a Sasaki que vai abrir seu próprio negócio e quer que ele participe de seu projeto, pois seria ótimo ter alguém experiente como ele. Mas ele diz que precisa de tempo para pensar sobre isso, dizendo que sua vida está ocupada agora que começou a criar um animal de estimação, e Kohai fica surpreso ao ouvir isso. Sasaki começa a se lembrar de quando estava no mundo de Pips e como sua vida mudou depois de vê-lo. Aprendemos que o feitiço de teletransporte o ajuda a chegar ao trabalho mais cedo e, sem esse estresse, ele pode se concentrar em seu projeto com pessoas conduzindo negócios entre os dois mundos. Ele para em um supermercado para comprar seus itens e, depois de vendê-los no outro mundo, percebe que cada moeda vale 100 milhões de ienes. O homem fica curioso perguntando onde ele consegue seus produtos, mas Sasaki diz que deve manter isso em segredo e promete exclusividade de seus produtos na esperança de que funcionem bem juntos. Ele continua viajando entre os dois mundos e ganhando dinheiro com os nobres ao mesmo tempo que começa a estudar magia com Pets, animado para aprender o feitiço de teletransporte. Ao caminharem pela cidade, eles se deparam com um funcionário chamado French que está sendo expulso do restaurante onde trabalha. Sasaki se aproxima dele para saber o que aconteceu e, após saber os detalhes, Sasaki descobre que vem treinando para ser um grande chefe desde a infância. Mas suas habilidades atraíram a inveja de seus colegas de trabalho, então eles o acusaram falsamente de roubar o dinheiro do restaurante apenas para fazer com que fosse demitido. Sasaki nota que parece um bom profissional e, pensando em sua situação, o convida para abrirem um restaurante juntos. Sasaki o apresenta a Mark, um nobre de uma empresa, e solicita os equipamentos necessários para abrir o restaurante. Finalmente abrem o estabelecimento num local nobre da vila principal e, ao receber o primeiro salário, French fica decidido a dar o seu melhor pelo restaurante. Sasaki continua a praticar magia no outro mundo e, embora tenha feito muitos progressos, tem dificuldade em dominar o teletransporte. Voltando ao seu mundo, Pips lembra que os nobres gostam de caçar nas horas vagas e decidem comprar alguns produtos para auxiliá-los.
Ele começa comprando um binóculo e logo enche o carrinho com mais itens, como um canivete suíço. Sasaki vende os itens para os nobres e logo em seguida o senhor da cidade decide se encontrar com ele. Ao contrário dos outros nobres, o Sr. Muller é mais cauteloso ao fazer negócios. Então Sasaki acha que deveria trazer itens de maior qualidade ao negociar com ele. Muller pergunta se os produtos são comuns no continente de Sasaki ou se são itens de alta qualidade. Então ele explica que esses itens são especiais e só são usados pela classe privilegiada de seu povo. Ao ouvir isso, Moa pensa que Sasaki deve ser um nobre importante, então pergunta a Sasaki se ele é uma pessoa de posição considerável. Ele tem medo de ser pego mentindo sobre ser um nobre, então explica que é um artesão que foi trazido para o continente após o naufrágio e que seus itens são amostras de coisas que ele trouxe consigo. Então Mahler permite que ele venda seus produtos, mas Mahler deve ter prioridade em cada venda. Ele permite que Sasaki entre e saia da mansão como quiser e pede que ele informe se ele tem algo que possa beneficiar seu povo. Os dois apertam as mãos e Sasaki atinge seu objetivo de estabelecer conexões com o senhor da cidade. De volta ao seu mundo, Sasaki percebe que hoje é a festa de despedida de Kouhai. Eles se encontram em um restaurante onde Kouhai se pergunta se Sasaki ingressaria em sua nova empresa e Sasaki diz que não pode. Kouhai acha que teria sido bom tê-lo em sua companhia, dizendo que ele tem estado muito mais vibrante nos últimos dias. No caminho para casa, Sasaki pensa no que Kouhai disse, mas de repente percebe uma mulher sendo atacada por um homem usando magia, então ele intervém com um feitiço de gelo. O gelo começa a se espalhar pelo corpo do homem como Sasaki não sabe controlar o poder. Pensa que o homem está prestes a morrer, mas a mulher dissolve seu gelo. Vendo que ele também possui poderes psíquicos, ela pergunta se ele tem registro, dizendo-lhe para acompanhá-la. Ele pede para passar na casa dele e ela sugere trazer roupas porque ele passará a noite em outro lugar. Fazendo as malas, Pepis avisa que ela não parece ter muita mana e como ela se refere à magia como algo psíquico, Pepis pensa que seus poderes devem ser diferentes da magia de seu mundo. Saindo de casa com Pepis, Sasaki conhece sua vizinha que lhe diz que quer falar com ele. Mas Sasaki diz que está com pressa, então ela concorda em conversar outra hora. Sasaki conhece a garota e pede desculpas pela demora, dizendo que levará seu animal de estimação consigo. Ela revela que seu nome é Hashizaki e agradece por salvá-la. Ao longo do caminho, ela explica que os médiums são como magos com poderes que aparecem espontaneamente e apenas um em cada 100.000 manifesta essas habilidades psíquicas. Hashizaki explica que ela pode manipular a água e alterar sua temperatura. Ela informa que muitas dessas habilidades são perigosas, então as pessoas costumam usá-las para cometer crimes e seu trabalho é eliminar essas pessoas. Ela revela que quando a manifestação psíquica ocorre pela primeira vez, eles são obrigados a se registrar na autoridade fiscalizadora do Japão. Esta é uma organização secreta e poucas pessoas no país sabem da sua existência. Ao chegar em um grande prédio, Hashizaki avisa Sasaki que trabalhará lá e que receberá todos os detalhes do trabalho durante seu treinamento. Ela pede que ele demonstre seu poder e Sasaki decide mostrar apenas um feitiço para não levantar suspeitas. Vendo que ele pode criar gelo do nada, ela fica animada porque pode controlar a água, mas não pode criá-la, pensando que suas habilidades funcionam bem juntas. Ele está preocupado em fazer parceria com um workaholic e tenta dizer que não é do tipo aventureiro. Mas Hashizaki o lembra que eles podem ganhar muito dinheiro se trabalharem duro. Ele se lembra de seus compromissos e quer pedir que Pipsy seja transferido para o outro mundo, mas teme que o local possa estar cercado por câmeras. Então ele decide sair e Pips informa que eles estão sendo seguidos. Sasaki pensa em avisar seus contatos no outro mundo sobre seu atraso, e Pips diz a ele que uma hora em seu mundo são apenas alguns minutos ali para que ele possa ir até lá enquanto o homem pensa que foi ao banheiro. Eles entram no outro mundo, onde Sasaki informa a Mark que a próxima negociação demorará mais e ele poderá pagar seu salário à frente. De volta ao Japão, Hashizaki bate à sua porta às 6 da manhã dizendo que eles têm uma missão. Ele pede para falar com seu supervisor, então conhece o diretor Akutsu que lhe avisa que fará um treinamento. Akutsu dá a ele um smartphone dizendo para ele sempre mantê-lo por perto, pois através desse telefone ele será avisado sobre missões de emergência. Isso preocupa um pouco Sasaki porque ele não consegue mais relaxar, mas ele planeja contornar isso deixando seu celular no outro mundo, já que eles não podem rastreá-lo sem GPS. Sasaki passa por uma série de exames médicos e recebe treinamento. Quando ele volta para casa, a jovem lhe dá biscoitos, mas logo sua imagem de universitária fofa se desfaz, e ela se revela uma psicopata yandere perguntando se ele está namorando Hashizaki.
Ele nega dizendo que ela é apenas sua supervisora, mas ele não quer falar muito sobre sua empresa. Então Sasaki se despede dela e entra rapidamente em sua casa. Peps está estranhamente agitado e Sasaki o chama para um passeio. Na rua, Pips informa que alguém entrou em sua casa durante o dia e se instalou um aparelho. Então Sasaki pensa que podem ter instalado uma câmera ou aparelho de escuta para monitorá-lo. Ao voltar para casa, ele retira o aparelho e fala com a Kutsu ao telefone, avisando para não instalarem mais aparelhos em sua casa. Porém, a Kutsu revela que se trata de um teste realizado com novos integrantes da organização e informa Sasaki que foi aprovado. A Kutsu explica que a empresa precisa de agentes leais e competentes e encerra a ligação enquanto Pip sugere que eles devem ser cautelosos perto dele. No outro mundo, Sasaki pratica magia e Pipsis fica impressionado com seu progresso porque não esperava que ele aprendesse feitiços intermediários tão facilmente. Sasaki não acha isso tão impressionante e sugere que é por causa do poder que Pepis compartilhava com ele. Mas Pepis insiste que ainda é notável porque neste mundo, os mágicos levam décadas para aprender feitiços intermediários. Então, fazer isso em semanas é incrível. Depois disso, Sasaki anota seu progresso, e na sessão de hoje, ele aprendeu feitiços de cura e relâmpagos. Pepis elogia a dedicação, mas Sasaki comenta que está ficando difícil memorizar os cantos. Pips sugere que ele use um grimório fazendo Sasaki pensar em animes e jogos. Ele pergunta onde pode conseguir um e Pips revela que tem um na mão. Acontece que grimórios são apenas o termo genérico para um item que armazena encantamentos e não precisam ser feitos de papel ou tinta, então seu telefone funciona perfeitamente. Sasaki está surpreendentemente feliz com isso e diz que é hora de se encontrar com Mark. Depois disso, ele sugere comer algo feito pela França. No encontro com Mark, Sasaki negocia alguns walkie-talkies, que Mark acha incríveis, mas Sasaki explica que eles funcionam com combustível e precisam ser recarregados. Mark ainda está impressionado e ainda oferece 100 ouro por cada bateria. Sasaki está feliz porque seus produtos estão sendo bem recebidos e feliz por não ficar preso no estoque. Mark agradece por fornecer os itens e Sasaki pede desculpas pelo atraso recente, mas Mark não se importa e pergunta se as coisas se acalmaram. Mark pergunta se ele tem mais estoque, fazendo uma oferta para comprar tudo e Sasaki se pergunta por quê. Então Mark revela que Muller ordenou que ele comprasse todo o estoque se visse um bom produto, mas ele sussurra para Sasaki, pensando que a crescente tensão com a nação vizinha pode ser o verdadeiro motivo e pode ser o prelúdio para algo maior, dizendo a Sasaki para cuidar de si mesmo. Eles veem French do lado de fora do restaurante e ao se aproximarem, Sasaki percebe que os negócios estão indo bem. Ele entrega a French o pagamento do mês, que fica surpreso com o valor, e Sasaki também lhe dá uma lista de novas receitas para aprender. French sugere que eles entrem para comer alguma coisa. Os dois ficam felizes em saborear a comida francesa e depois voltam ao mundo moderno. Pela manhã, Sasaki é acordado por uma ligação de Hashizaki informando-o sobre uma missão. Ela se pergunta se ele recebeu a notificação do diretor. Ele olha para o telefone e encontra várias chamadas perdidas, então corre para o trabalho. Ao chegar lá, Hashizaki o repreende por nem sempre estar pronto, já que é seu dever como agente, fazendo Sasaki pedir desculpas. Alguns veteranos se aproximam e o diretor os apresenta ao novo colega. Depois de cumprimentar Sasaki, eles mencionam que irão em frente, provocando Hashizaki para se divertir como babá. Na sala do diretor, eles são informados sobre uma operação para prender uma massa de usuários psíquicos não registrados. Sasaki questiona se a prisão é apenas por não ter sido registrado, mas o diretor explica que se trata de um grupo organizado e que um dos integrantes causou danos aos seus poderes. Sasaki reconhece entre eles o homem que atacou Hashizaki e o diretor afirma que os demais são cúmplices. Desde que descobriram seu esconderijo, eles serão capturados para evitar maiores danos. No caminho para a missão, Sasaki fica nervoso, mas Hashizaki o tranquiliza dizendo que não lutará diretamente. Sasaki pergunta se ela não tem medo, mas ela diz que riscos elevados trazem recompensas maiores. Ela conta com o apoio dele, mas Sasaki só se preocupa se o trabalho tem compensação trabalhista. Eles chegam ao local e todos entram em formação. Enquanto se preparam, Sasaki lamenta não ter aprendido uma habilidade de barreira protetora. O diretor Akutsu lidera a operação a partir de um QG móvel e logo dá ordens para começar, mas ao entrarem no esconderijo percebem que está vazio. Eles suspeitam que podem estar no lugar errado, mas a Hashizaki tem um mau pressentimento. Ela sugere que eles saiam, mas de repente eles ouvem um grito do comunicador perdendo contato com HQ. Os soldados entram em pânico e logo um pino de boliche esmaga uma de suas cabeças.
Bolas e pinos de boliche começam a levitar criando um tornado e Ashizaki percebe que caíram em uma armadilha. Sasaki acha que o inimigo pode ter controle do vento, mas ele não sente nenhuma força do vento na sala, então conclui que é telecinesia. Os soldados gritam ao perceberem que estão enfrentando usuários psíquicos de alto nível. Alguns deles fogem e objetos voadores derrubam vários deles. Um soldado lança um ataque de energia contra o redemoinho, mas não funciona. Sasaki fica assustado, mas Hashizaki pede seu apoio. Ela avança e Sasaki lança um pingente de gelo. Shizaki rapidamente transforma o gelo em água e cria um escudo para se defender. Eles permanecem na defensiva e um de seus colegas é levantado pelo médium. Ele começa a cair, mas a Shizaki consegue amortecer a queda com a água dela. A situação piora, então ela manda Sasaki fugir, mas Sasaki sabe que ela está exausta e precisa de seu abastecimento de água. Então ele decide ficar dizendo que não pode deixá-la para trás. A Shizaki passa a admirá-lo, enquanto Sasaki pensa que ser desertor é um crime grave. De repente, eles ouvem uma voz e uma das médiums se revela surpresa por ainda haver sobreviventes, já que ela não esperava uma luta tão boa. Hashizaki começa a levitar, mas quando começa a cair, ela usa a água para se salvar. Ela rapidamente transforma a água em gelo, surpreendendo o médium com sua capacidade de controlar também sua temperatura. Hashizaki a ataca, mas a garota se esquiva facilmente. Hashizaki prepara uma série de ataques, mas a garota continua evitando enquanto se aproxima dela. Ela toca Hashizaki e de alguma forma desmaia, mas a garota decide não matá-la devido à sua valiosa habilidade. Ela chama por Sasaki, ameaçando matar Hashizaki se ele não se revelar. Percebendo o fracasso total da missão e a derrota de seu esquadrão, Sasaki pensa que não tem escolha a não ser se revelar. O médium percebe que ele é um rosto desconhecido, fazendo Sasaki começar a se apresentar. Ela o considera desagradável e rapidamente percebe que ele era a fonte de água de Hashizaki. Ela reconhece a eficiência da dupla e Sasaki tenta recuperar terreno, então elogia suas habilidades ao tentar extrair algumas informações. Ele pergunta o nome do grupo dela, surpreendendo-a com seu desconhecimento, e a garota começa a sorrir ao perceber que ele é novato. Sasaki tenta obter mais informações, mas se recusa a revelar qualquer coisa. Ela percebe que ele está calmo e Sasaki percebe que não conseguirá nenhuma informação, então tira os fones de ouvido e começa a recitar um canto. Isso confunde a garota, mas ela logo percebe o perigo enquanto um raio atinge ela. A garota se assusta com isso e mais objetos são jogados em Sasaki, mas ele consegue se esquivar e lança um feitiço de raio naquela direção, derrubando 2 médiums escondidos. A garota questiona quem ele é e ele diz que é apenas um recruta. Ele oferece uma trégua, sugerindo um empate se ela mantiver silêncio sobre o que viu e permitir que todos saiam. A garota aceita e pergunta o nome dele. Ela propõe que ele se junte a eles, mas Sasaki recusa, preferindo seguir a maioria. Ela diz a ele para falar com ela se mudar de ideia, porque eles adorariam ter suas habilidades. Antes de partir, ele a questiona sobre seus superiores e ela decide libertá-los antes de desaparecer. O dia termina e Sasaki relata que o inimigo se retirou por conta própria. Akutsu desconfia dele, mas decide acreditar por enquanto e pede desculpas por colocá-lo em perigo em sua primeira missão. Sasaki é dispensado e vai ver Hashizaki, que fica grato por ter sido salvo. Eles saem para jantar como forma de agradecer e enquanto Sasaki pede uma cerveja, Hashizaki pede um suco de laranja, revelando que ela tem apenas 16 anos e ainda vai à escola, mas diz que se veste mais velha porque não quer ser subestimada por causa da idade. Sasaki acha que uma garota normal de 16 anos teria outros interesses, e não considera isso um bom uso de seu tempo. Mas Hashizaki explica que na verdade é simples porque o trabalho paga bem e eles fazem um brinde em comemoração ao primeiro emprego juntos. No caminho para casa, Sasaki encontra uma criança estranha. Ele pensa em denunciar, mas hesita por causa da papelada. Ele finalmente decide ligar para alguém, mas ao pegar o telefone, percebe que ela desapareceu. De repente, ele vê a garota levitando e um estranho portal se abre. Ela se despede dele voando pelo portal e Sasaki fica se perguntando o que aconteceu. De volta a casa, Sasaki surpreende Pips com o bife de Kobe que ele queria. Pips fica animado com a refeição e Sasaki agradece por toda a ajuda. Pips começa a comer e não consegue acreditar no gosto, enquanto Sasaki quer tirar uma foto dele. Sasaki o ajuda a limpar e conta sobre sua primeira missão. Ele pede para aprender um feitiço de barreira e Pips concorda, sugerindo um feitiço de cura também. Sasaki considera isso urgente, então pede a Pepis que o ensine após seu encontro com Mark. Ele se emociona imaginando a cama macia e a comida francesa que terá após o treino, mas nada sai como planejado, e se surpreende quando o Visconde fala sobre guerra. Sasaki percebe que Mark estava certo e Mahler diz que o rei ordenou que ele fosse para a linha,
De frente, o inimigo é o Império Ogan, um reino poderoso com um grande número de tropas. A força deles é 2 vezes maior, então se o exército deles chegar à cidade, causarão grandes danos. Sasaki é pego de surpresa quando Muller pede sua ajuda. Ele se pergunta como recusar, já que prefere ficar longe das guerras e da política. Ele diz que é apenas um artesão, então acha que não pode ajudar. Mas Mahler ressalta que os itens que trouxe seriam de grande ajuda na guerra, por isso pede seus serviços exclusivos durante a guerra. Mahler também aponta como são necessárias 2 semanas de carruagem para chegar às linhas de frente, de modo que seria impossível reunir e transportar os itens necessários em um mês. Ele tentou negociar com as empresas da cidade, mas houve um aumento nos preços dos alimentos. Então forçar as empresas comerciais a ajudar seria ainda pior para a economia do que a guerra. Sasaki pensa na difícil posição do Visconde desde que o rei lhe ordenou que construísse fortalezas e alimentasse as linhas de frente. Por ser um nobre servindo a coroa, ele é forçado a obedecer ou perderá o título. Sasaki pensa no que deveria fazer e pergunta por que ele simplesmente não sai da cidade e salva sua família. Mahler de repente pergunta se ele já ouviu falar do Sábio Estelar e isso surpreende a dupla, mas Sasaki finge que não. Mahler explica que seu reino era uma terra próspera abençoada com tecnologia mágica. Mas um grupo de nobres fez com que a maioria dos magos partisse, exceto um mago incrivelmente talentoso conhecido como Star Sage, que conseguiu manter a paz por conta própria. Mas isso chegou ao fim quando uma facção de nobres se ressentiu dele pelo favor que o rei lhe mostrou, então o mataram. E desde então, o reino tem sido atormentado pela corrupção e pelo declínio. Mahler pensa em como a nobreza trouxe esse destino para si mesma, mas ele não pode abandonar a cidade por respeito ao Sábio Estelar, então ele planeja ser um verdadeiro senhor e dar seu último suspiro para proteger seu povo. Sasaki pede desculpas por fazer uma sugestão tão tola e concorda em fornecer bens para a cidade, desde que Muller lhe prometa algo. Após a reunião, Sasaki volta para a cidade e Pepe se pergunta por que Sasaki concordou em ajudar o Visconde, já que não deveria se preocupar com ele. Mas Sasaki descarta e quer saber como Pepes acha que a guerra terminará. Pepes imagina que o reino provavelmente perderá, e Sasaki admite que quer ajudar se puder. Pepes acha que sua magia pode mudar o curso da guerra, já que destruir é mais fácil do que criar, mas ele também acha que a relação que Sasaki criou com a cidade não deveria ser abandonada tão facilmente. Sasaki concorda, mas quer que eles tentem resolver o problema de uma forma menos chamativa. Eles vão atrás da comida do francês, mas quando chegam ao restaurante, vem um grupo de chefes furiosos. Sasaki percebe a expressão de French e pergunta o que aconteceu. French diz a eles que seu antigo chefe quer que ele venda seus ingredientes com desconto. Ele se sente em dívida com ele por ter ensinado tudo o que sabe, mas não quer desrespeitar Sasaki, que o tirou das ruas e lhe deu o restaurante. Sasaki entende a situação e pede que ele avise se isso acontecer novamente para que ele possa tomar contramedidas. French tem medo de incomodar Sasaki, mas não acha isso um incômodo porque só quer manter ele e o restaurante seguros. Sasaki começa a sentir os efeitos da guerra com o aumento dos preços dos alimentos, então decide que deve agir logo. Os dois vão a Nussania visitar a Kepler Trading Company, uma das maiores empresas da cidade. No encontro com o comerciante da empresa, Sasaki entrega uma lista com todos os itens desejados, mas o homem presume que para uma compra nessa escala, significa que há uma guerra pela frente, então ele se lembra dos rumores que ouviu sobre as terras ao sul. Sasaki confessa que é um pedido para um país em guerra, e o homem parece não ter problemas com isso, mas aponta os desafios de transportar tantos equipamentos. O homem lembra Sasaki de um representante de vendas de uma grande empresa em seu próprio mundo, então ele decide usar sua experiência com eles para fechar o negócio. O comerciante observa que Sasaki não parece ser deste continente, mas Sasaki acha que pessoas como ele podem se movimentar com mais facilidade. Sasaki diz ao homem que de onde ele vem, eles não precisam de status ou reputação para ganhar a boa-fé de outros comerciantes, mas apenas a capacidade de obter lucro. O homem parece satisfeito com a resposta, então pergunta sobre o pagamento. Sasaki pretende fazer negócios apenas com a casa Kepler e pagará com moedas de ouro do reino. Após a reunião, Muller parece surpreso por Sasaki ter conseguido encher o armazém tão rapidamente. Ele não sabe como agradecer a Sasaki, porque os suprimentos vão ganhar tempo e ajudar a salvar milhares de vidas. Sasaki fica feliz em ser útil quando de repente o conde pergunta se ele conhece algum feitiço de teletransporte como o Sábio Estelar. Sasaki lembra como a turma transportava tudo para o armazém, mas chama a atenção para si mesmo, pedindo ao senhor que apenas mantenha isso entre eles. Sasaki pergunta por que ele chamou o mago de Sábio das Estrelas.
Então Muller diz que é porque ele conhecia mais feitiços do que o número de estrelas no céu. Peach ainda se lembra de como ele corou quando chamaram assim e Sasaki olha pra ele e se lembra da vez em que se conheceram, achando engraçado como ele se apresentou orgulhosamente com um apelido que o envergonhou. Quando o dia termina, Molly agradece novamente a Sasaki pelo que ele fez e fica feliz por terem conversado um pouco sobre o sábio estelar. Mas um mês depois, Sasaki é informado da morte de Muller. Ele está distraído no escritório, mas Akutsu chama sua atenção, dizendo que há uma promoção para ele. A última missão causou muitos feridos entre os agentes, por isso há muitos cargos que precisam ser preenchidos. Akutsu entrega a ele seu cartão de inspetor, mas Sasaki não parece feliz por ser promovido. Akutsu mostra a ele sua próxima missão, que é recrutar médiuns com Hashizaki. Sasaki não quer trabalhar com ela, mas quando Akutsu aponta os perigos que alguém pode enfrentar contra médiuns não registrados, Sasaki se lembra da última missão e acaba concordando. No caminho para casa, Sasaki espera que Pips esteja se sentindo melhor com a morte do Visconde. Antes de entrar, o vizinho liga para ele, oferecendo-lhe uma massagem nos ombros, mas é uma sugestão estranha. Então Sasaki recusa, mas dá a ela um pouco de comida que encontrou no caminho. Ele entra em casa e percebe Pips assistindo TV em silêncio. Os dois se sentam para comer juntos e Sasaki pergunta se ele era próximo do Visconde. Pips diz que não usaria a palavra perto, mas eles compartilharam alguns drinks e ele fica mais chocado porque pensou que viveria mais do que isso. Sasaki pergunta se existem feitiços que podem trazer as pessoas de volta dos mortos, mas Pips não acha que seja possível. Ele pergunta se há algo no mundo moderno que possa fazer isso, mas Sasaki diz que não há. Peps reflete que participar da vida significa que eles devem perecer e que todos terão o mesmo destino. Sasaki se oferece para ajudar se houver algo que ele possa fazer e Peps agradece pelo gesto. De volta ao outro mundo, French revela que a morte de Mahler levou Manny a deixar a cidade, mas de repente a conversa é interrompida por Mark, que informa a Sasaki que o mordomo de Mahler quer falar com eles. Eles vão ao encontro de Sebastian, onde ele os apresenta a Lady Elsa, a filha mais nova de Mahler. O mordomo explica que há uma guerra de sucessão entre Maximilian e Kai, os dois filhos de Mahler. Elsa acha que Kai é um idiota e que a família ficaria arruinada se ele assumisse o controle. Sebastian explica que Elsa é mais próxima de Maximilian e pede que a empresa comercial Hermann cuide de Elsa até que a briga entre seus irmãos acabe. Mark fica surpreso, mas no final concorda. Sebastian também pede alguns equipamentos de comunicação de Sasaki. Ele acha Sebastian um pouco desconfiado, mas decide aceitar seu pedido. Porém, à noite, vemos Sebastian fazendo uma ligação falando sobre como o plano está indo bem. Ele explica que nobres gananciosos cercam os dois irmãos, e agora que Mahler se foi, a faísca entre eles está se transformando em fogo. Sasaki e Pips jantam com Elsa, e ela elogia a comida deles. Sasaki agradece, refletindo sobre como French fez um ótimo trabalho, e Elsa também fica impressionada com Pips, implorando a Sasaki que a deixe acariciá-lo. Ele concorda e Peps pula na mão dela. Ela começa a acariciar a cabeça dele, surpresa com quão agradável é, e Peps parece gostar também, deixando Sasaki com ciúmes, mas ela acidentalmente acerta o olho dele, fazendo-o gritar, e Elsa fica chocada, se perguntando se ele acabou de falar. Sasaki tenta encobrir, mas ela insiste que ele gritou. Mark aparece de repente e diz a eles para voltarem ao castelo imediatamente. No castelo, Sebastian apresenta as espadas de seu irmão cobertas de sangue, explicando que elas foram encontradas na floresta. Elsa fica chocada e Sasaki pergunta o que aconteceu. Sebastian diz que não sabem, mas os vestígios sugerem que ocorreu uma batalha brutal, por isso devem temer o pior. Sem o pai e os irmãos, ele menciona que é dever de Elsa assumir a chefia da família. Sasaki acha que este não é o momento certo, mas Sebastian continua dizendo que se ela não fizer isso a família será dissolvida. Elsa está nervosa, mas ele explica que ela pode simplesmente aceitar um nome enquanto ele cuida dos assuntos imobiliários até ela se casar. Ela se sente pressionada e aceita quando Sebastian jura apoiá-la. Voltando do castelo, eles veem um grupo de pessoas evacuando. Mark explica que as forças do rei foram derrotadas na linha de frente, por isso os cidadãos procuram locais mais seguros e os ataques às regiões vizinhas já começaram. Mark decide se refugiar na capital com Elsa por um tempo, então pergunta a Sasaki se ele quer se juntar a eles, mas Sasaki diz para ele não se preocupar com ele. Mark se sente mal por Elsa porque seu primeiro dever será abandonar as terras que sua família cuidou por gerações. Depois disso, Sasaki e Pips assistem ao pôr do sol. Pips quer fazer um pedido, mas Sasaki já sabe o que quer e concorda em mudar o rumo da guerra. Pips agradece e Sasaki pergunta se eles deveriam usar o teletransporte.
Pips lembra que não sabe a localização do inimigo, então decide usar outro método. Vemos Sasaki voando e ele acha incrível porque a humanidade sempre sonhou em voar sem tecnologia, então ele pede para Pips ensinar o feitiço mais. Tarde. Eles veem o acampamento inimigo e Sasaki se pergunta o que deveriam fazer. Pips decide eliminá-los com um único ataque, já que não há necessidade de fazê-los sofrer. Ele pede a Sasaki para observar com atenção e lança o feitiço. Um clarão verde devasta a área e Sasaki fica impressionado com a destruição. Pips explica que também pode ser focado em um único ponto e Sasaki parece angustiado com isso, mas Pips garante que foi ele quem lançou o feitiço, então ele não deveria se atormentar com isso. Sasaki agradece e eles se preparam para retornar, mas um raio vermelho se dirige a eles e quebra a barreira de Peps. Os dois se separam e uma garota aparece de repente. Sasaki começa a cair enquanto Pips e a garota brigam, mas ele se consegue amortecer a queda com um feitiço. Nós o vemos no chão observando enquanto Pips e a garota lutam no céu, esquivando-se dos ataques um do outro. A garota invoca um dragão de energia e Pips contra-ataca com um pingente de gelo giratório. Eles continuam a luta quando de repente Sasaki vê dois homens saindo da floresta e um deles é Mahler. Sasaki os ajuda e cura o outro cavaleiro. Muller apresenta Sasaki como um comerciante com quem faz negócios e descobrimos que o menino é Adonis, o segundo príncipe do reino. Sasaki fica surpreso e Belz e Muller ficam impressionados por ele também ter magia de cura. Mas Sasaki fica ainda mais surpreso por ele estar vivo, explicando que ele foi dado como morto. Mahler menciona que desapareceu atrás das linhas inimigas, por isso não é surpreendente que pensassem isso. Eles estão tentando chegar a um assentamento próximo, então pedem ajuda a Sasaki. De repente, uma flecha voa em direção a eles, mas Sasaki rapidamente ativa sua barreira. Ele contra-ataca com sua magia relâmpago, mas vários cavaleiros emergem. Então Mahler se adianta para lidar com eles e rapidamente os derruba. Adonis agradece a ambos, mas Mahler acha que ele estava apenas cumprindo seu dever. Ele comenta como Sasaki pode usar vários feitiços diferentes, então Sasaki explica que ele tinha um bom mestre, fazendo com que Mahler quisesse conhecê-lo um dia. Vemos uma vila em chamas enquanto as pessoas são atacadas por orcs, mas Sasaki aparece e os ataca com seus raios enquanto Mahler e Adonis terminam o trabalho. Eles continuam seu caminho. Mas são muitos e Mahler avisa que eles podem estar sob o comando de um orc de elite, o que exigiria um regimento inteiro para serem derrotados. Mahler pede ao príncipe para ficar com Sasaki quando de repente o orc de elite chega. Ele avança sobre eles, então Sasaki usa seu raio para detê-lo, mas não é o suficiente para derrubá-lo. Muller ataca a criatura logo em seguida, mas o orc ainda consegue chutá-lo. Ele ataca ele, mas Sasaki consegue protegê-lo. Eles seguem na defensiva e Muller diz que é preciso partir para a cabeça. Eles se preparam para atacar, mas algo se aproxima dos céus e uma enorme pedra cai sobre os orcs. Peps volta para Sasaki se desculpando pelo atraso, mas o orc de elite consegue se levantar novamente. Peps invoca seu golem que Mahler reconhece e rapidamente limpa o chão com o orc jogando-o fora. Mais tarde, Pepe explica que as elites podem ser encontradas em qualquer espécie, inclusive nos humanos, já que ele e Sasaki poderiam ser considerados elites. Eles continuam conversando sobre o arco e Mahler pergunta sobre pets, então Sasaki o apresenta como seu professor de magia. Mahler parece confuso, então ele decide fazer uma pergunta perguntando se o pássaro poderia ser o sábio das estrelas. Sasaki fica surpreso, mas Mahler explica que seus feitiços e seu jeito de falar são iguais aos do sábio estelar. Pets decide contar a verdade e Mahler se ajoelha por respeito e também fica feliz em ver o príncipe Adonis. Pietes conta como ele cruzou para outro mundo nesta forma, desculpando-se por esconder isso deles, mas Muller acha que é ele quem precisa se desculpar, já que não foi capaz de fazer nada para protegê-lo dos nobres. Pies pede que ele se levante e explica que o sábio das estrelas agora está morto, porque ele só quer viver uma vida pacífica com Sasaki. Sasaki explica como Peps foi quem obteve os suprimentos antes e também quem exterminou o exército Ogan. Os dois ficam surpresos e Sasaki pede que mantenham o assunto de Peps em segredo. Eles concordam com isso, o que deixa Sasaki grato e decidem voltar. Eles voltam para o castelo do Mahler e seus servos ficam surpresos ao ver que seu senhor está de volta. Elsa olha para eles sem acreditar e corre para abraçar o pai. Mar pede desculpas por deixá-la preocupada e Sasaki fica feliz por eles. Mark aparece e pergunta o que está acontecendo, mas Sasaki acha difícil explicar, então ele diz que acabou de encontrá-los, e menciona que o Império Ogan não representa mais uma ameaça. Mark fica surpreso ao saber que não há necessidade de se preocupar, e Sasaki explica que o exército foi exterminado durante a noite. Sebastian assiste a cena incrédulo quando de repente os dois príncipes parecem felizes em ver seu pai também.
Elsa não consegue entender o que está acontecendo, então ela desmaia e Mahler elogia os meninos por desempenharem bem seus papéis. Ele pede desculpas a Elsa por não ter contado isso a ela, e eles pedem desculpas por tê-la enganado, fazendo-a chorar ainda mais. Mahler revela que tudo isso fez parte de um plano que ele elaborou. Com a guerra e as disputas nobres aumentando, sua equipe começou a agir de forma estranha. Então ele espalhou rumores de sua morte para capturar quaisquer traidores, enquanto seus filhos também fingiam lutar pela sua sucessão. Sebastian não consegue acreditar que tudo foi um plano, e os príncipes informaram ao pai como a informação vazou para o conde Dietrich, que pretendia assumir o controle de suas terras através do casamento de Elsa. Mahler confronta Sebastian sobre isso e ordena que seus guardas o prendam. Sasaki fica impressionado ao ver o quão estratégico ele é e nem imagina o quão estressante deve ser a nobreza. Elsa agradece por salvar seu pai, mas Sasaki sente que não há necessidade e Elsa foge envergonhada. Vemos sua vizinha, Dinari, na escola e ela percebe que não vê Sasaki há dias, mas ele nunca passou mais de 3 dias fora. Enquanto ela volta para casa, ela fica pensando em Sasaki, mas de repente encontra um corpo. A polícia chega e investiga a cena fazendo perguntas, mas ela ouve 2 homens dizendo que a divisão deixará Sasaki e Ashizaki cuidarem disso. Sasaki está de volta em casa e percebe que dias cessaram enquanto ele estava no outro mundo. Normalmente o tempo seria equivalente a 1 ou 2 dias, mas desta vez passou 2 vezes mais rápido. Então, a diferença temporal entre os mundos deve variar. Eles se perguntam se fizeram algo para influenciar isso. Então revisam o que fizeram no outro mundo. Eles encerraram a guerra entre o reino e o império e ajudaram na disputa pela sucessão de Mahler. Como recompensa por salvar o príncipe Adonis, Mahler recebeu um cargo na capital e o título de conde. O rei também lhe deu o título de guarda real, e Adonis pediu-lhe que administrasse seus fundos pessoais. Sasaki acha que nada parece estar relacionado à distorção do tempo, com que Pepys concorda. Ashizaki chega em sua casa e avisa que ele deve deixar um bilhete caso vá desaparecer. No caminho para a missão, Ashizaki informa que eles vão recrutar um médium. Ele é um estudante do ensino médio e receberam relatos de fenômenos sobrenaturais ao seu redor. Ashizaki pensa que as crianças de hoje só causam problemas, mas Sasaki a lembra que ele tem a mesma idade que ela. Mas Ashizaki se considera mentalmente madura. Os relatos indicam que o menino tem o poder de controlar o fogo. Não houve relatos de incidentes de incêndio na escola, então ele tem usado seu poder apenas na sua vizinhança. Sasaki se pergunta se eles deveriam investigar mais, mas Ashizaki não vê necessidade já que o garoto está no mesmo nível de Sasaki, então eles devem ser o suficiente para lidar com ele. Sasaki entende, mas lembra ela como eles tiveram problemas da última vez, então Ashizaki menciona que eles têm permissão para usar armas de fogo na pior das hipóteses. Na escola do menino, Ashizaki conversa com o diretor e conta que eles vieram observar essa situação educacional da região. Ashizaki avista o garoto que eles procuram, mas ele parece um estudante comum para Sasaki. Ashizaki o avisa para não baixar a guarda, então eles seguem o menino e percebem que outros alunos o intimidam. Ashizaki tenta intervir, mas Sasaki a impede. Ashizaki acha que pode usar seus poderes, mas Sasaki ressalta que o bullying já dura há algum tempo, e não há casos de o menino usar seu poder na escola, então ele tem conseguido aguentar. Sasaki sugere fazer contato quando estiver sozinho, evitando intervir de uma forma que possa prejudicar a autoestima do menino, já que eles podem acabar trabalhando juntos no futuro. De repente, Ashizaki apresenta seu próprio plano, então ela pede a Sasaki que deixe as negociações com ela enquanto ele escreve o relatório. Sasaki entende e o vemos em um café. Ele se lembra de como costumava comer um lanche na loja de conveniência nessa época, mas agora está tomando um café chique percebendo que ninguém sabe o que vai acontecer na vida. Ele tem um tempo livre e pensa em comprar algo legal para a galera, mas percebe o menino com uma menina e o segue. Ele acha que a garota pode ser sua namorada e está se perguntando onde Ashizaki está, mas acha que a garota parece familiar. Ele decide ir embora, mas os valentões aparecem. Eles não sabiam que o menino tinha namorada e perguntam se ela gostaria de sair com eles. O menino tenta protegê-la e um dos agressores a toca, mas ela de repente lhe dá um tapa. O valentão tenta retaliar e o menino usa seu poder, mas seu fogo dispara e acaba atingindo um avião. Os destroços caem, então Sasaki levanta uma barreira para protegê-los. Ele pergunta à garota se ela está bem, mas ela se pergunta o que Sasaki está fazendo enquanto ele percebe que é Ashizaki, e ele não esperava que ela pudesse agir de forma tão convincente. Ashizaki explica que essa foi a melhor forma de recrutá-lo, e se pergunta se a barreira é de Sasaki, mas finge que não sabe. Ashizaki decide encobrir tudo, e Sasaki faz alguns olhos para ela,
que ela usa para fazer todo mundo dormir. Ela acha que se a barreira fosse de outro médium, eles já deveriam ter se aproximado deles, então ela se pergunta se Sasaki é uma garota mágica. Sasaki não entende o que ela quer dizer e Ashizaki pensa que todas as garotas mágicas até agora eram meninas. Ela explica que existem 7 garotas mágicas no mundo que adquiriram estranhos poderes mágicos e causaram fenômenos inexplicáveis. Ela avisa que um deles é japonês e vem matando médiums. Ashizaki menciona que a prioridade deles é esconder a barreira, mas de repente, a garota estranha de antes ataca a barreira. Ashizaki avisa Sasaki que eles precisam ir embora e a garota o reconhece. Ashizaki se pergunta como Sasaki a conhece e diz que a viu nas ruas perto de seu apartamento. A garota pergunta se ele é vidente, mas ele nega percebendo que ela é uma garota mágica. A garota revela que viu a coluna de fogo e seu ataque também foi bloqueado pela barreira, então deve haver 2 médiums ali. Sasaki pergunta se ela tem problemas com médiums e ela diz que pretende matá-los. Sasaki se pergunta se ela mora perto, então ela menciona que há um supermercado que joga comida nas proximidades, então ela aparece lá de vez em quando. Ela pergunta a Sasaki por que ele está aqui, então ele menciona que é seu dever, indicando que é policial. Sasaki acha que é melhor falar a sós com ela quando a garota psíquica de antes aparecer, e Hashizaki a reconhece como Shizuka Futari. Shizuka explica que pode ajudar, mas a garota pergunta se ela é vidente e quando ela diz talvez, a garota ataca. Shizuka consegue desviar, mas acerta a barreira de Sasaki. Ashizaki ataca com sua água e Shizuka desvia, mas um deles consegue acertar, mas ela consegue se curar instantaneamente. A Shizuka ataca novamente, mas acaba sendo nocauteada com apenas um toque. Shizuka acha que as coisas serão mais fáceis para Sasaki agora, e ele pergunta por que ela está fazendo isso, então ela explica que tem um favor a pedir. A garota mágica pergunta se Sasaki conhece o médium, então ele fica preocupado e decide trabalhar junto com Shizuka por enquanto. Ele explica que vai distraí-la, para que ela encontre uma oportunidade de atacar sem matar a garota. Sasaki avança enquanto bloqueia o ataque da garota, então ela pensa que ele deve ser um médium. Sasaki afirma que não é porque usou magia, então ele é um homem mágico. A garota pergunta se uma fada também pediu sua ajuda, mas Shizuka ataca por trás. Porém, a garota consegue detê-la, afastando-a. Sasaki tenta saber sobre a fada que pediu sua ajuda, mas a garota menciona que os matou exibindo um lenço feito com sua pele, dizendo que nunca quis ser uma garota mágica, então os matou. Sasaki percebe que a garota pode usar magia sem encantamentos enquanto explica que precisa de encantamentos para usar sua magia. A garota aceita que Sasaki é um homem mágico, mas se pergunta por que ele está trabalhando com uma vidente, perguntando se ela pode matá-la. Sasaki se pergunta por que ela odeia médiums e descobre que eles mataram sua família. A garota percebe um menino no chão, então de repente ela decide sair usando seu portal. Hashizaki e o menino descansam em um hotel, enquanto Sasaki agradece a ajuda de Shizuka. Ele pergunta sobre o favor dela, então ela menciona que deseja ser recrutada. Sasaki explica que não tem autoridade para fazer essa ligação, então Shizuka pede para falar com seu superior enquanto Sasaki se pergunta por que ela quer isso. Shizuka diz que está interessada nele, mas ele insiste que é apenas um homem comum. Shizuka relembra todas as suas várias habilidades, então ela acredita que ele está escondendo esse poder do departamento, e Sasaki percebe que viu através dele. Ele tenta fingir, mas Shizuka diz que manterá isso entre eles se ele ajudar. De repente, Akutsu liga para Sasaki e pergunta o que ele está fazendo. Sasaki explica que eles tiveram um encontro com uma garota mágica, mas conseguiram escapar. Akutsu pergunta sobre a bola de fogo, então Sasaki diz que o garoto estava usando seu poder para se defender da garota. Ele também menciona que acabou de receber uma oferta de emprego de Shizuka, e Akutsu concorda em marcar uma entrevista para ela. Hashizaki acorda, mas permanece quieta e ouve a conversa. Sasaki avisa que Akutsu pode instalar câmeras em sua casa se ela for aceita, e ela deve encontrar o momento certo para se livrar delas. Hashizaki se levanta em estado de choque e pergunta se é verdade, enquanto Sasaki se pergunta se ela os ouviu falando sobre seus poderes. Mas ela pergunta se Akutsu realmente instala câmeras em suas casas, então Sasaki fica aliviado. Hashizaki quer voltar ao departamento e Sasaki percebe que há uma loja no primeiro andar, então decide passar por aqui. Ele olha para a ameixa em conserva e Shizuka o elogia pelo seu bom gosto. Ele explica que acha que deixa a carne mais macia, mas Shizuka acha que não sabe muito sobre ameixas. Fora da agência, Hashizaki aponta o quão perto Sasaki ficou de Shizuka olhando para o presente que ela deu. Sasaki explica que é uma verdadeira ameixa em conserva, e vem de um estoque que ela guardou em conserva durante anos.
A Shizaki pergunta se ele percebe o perigo que ela representa e descobrimos que ela é uma vidente. Sua habilidade é drenar energia. Suas pode sugar energia vital com apenas um toque, o que lhe confere uma incrível capacidade regenerativa, e ela tem mais de 100 anos. Eles conhecem Akutsu e ele explica que o menino está sendo cuidado, mas a Shizaki pergunta sobre as câmeras que ele instalou em suas casas, pensando que é assédio. Akutsu revela que não age assim e que as câmeras identificaram muitos espiões. A Shizaki entende, mas exige que as câmeras saiam de sua casa. Akutsu pergunta o que Sasaki está carregando, então ele explica que é ameixa em conserva, convidando-o a experimentar e ao experimentar fica agradavelmente surpreso. A Shizaki também tenta, mas acha muito azedo. Sasaki retorna para seu apartamento, mas encontra Shizuka no caminho pedindo para passar a noite em sua casa. Sasaki quer recusar, mas Shizuka mostra a ele um gravador e uma câmera térmica, revelando que ela estava espionando e viu pessoas conversando na frente do computador. Ela ouviu dizer que mensageiros do mundo das fadas podem possuir feras quando os visitam, mas quando Sasaki pergunta do que ela está falando, ela ameaça entregar o cartão de memória ao seu superior. Sasaki fica tenso, mas ela garante que estava apenas brincando e acha que Sasaki não está se protegendo muito bem. Ela explica que os médiuns não são bem recebidos pelas garotas mágicas, então ele deveria ter mais cuidado. Ficamos sabendo que Shizuka está sendo alvo de sua antiga organização, então ela precisa de um novo aliado. Sasaki entende sua situação, mas acha que aceitá-la é arriscado. Shizuka observa que acumulou uma grande fortuna em sua vida, então eles podem fazer um acordo sobre isso. Sasaki acha a ideia tentadora, já que tem gasto muito para estocar itens. Ele admite que aceitaria dependendo do valor, mas não consegue tomar a decisão sozinho. Por isso, pede um tempo para discutir o assunto enquanto ela reclama que não pode ficar na rua à noite. No dia seguinte, Peps se encontra com Shizuka e pergunta quanto ela estaria disposta a oferecer. Ficamos sabendo que Sasaki e Peps discutiram tudo na noite anterior, e Peps foi convencido pela promessa de comida cara. Pips pergunta se ela pode pagar com algo diferente de dinheiro, apontando que ela pode ter conexões para comprar e vender itens valiosos. Shizuka não se importa com isso e Sasaki menciona que gostaria de evitar problemas no trabalho. Shizuka entende e imagina que eles têm algo do mundo das fadas que gostariam de vender. Pips confirma isso explicando que quer vender metais valiosos. Sasaki percebe que o problema era converter os valores do dinheiro do outro mundo mas agora eles poderiam resolver isso com os contatos de Shizuka. Ela parece interessada, mas explica que não consegue decidir antes de ver a mercadoria. Pips decide prepará-lo e Sasaki avisa que é hora da entrevista. Akutsu chega e pergunta se ela realmente pretende trabalhar no departamento. Shizuka confirma isso, então Akutsu pede que ela o convença, já que ela ainda é oficial de uma organização hostil. Ele avisa que mesmo sendo uma vidente habilidosa, não seria possível aceitá-la como funcionária oficial no momento, mas Shizuka diz que ficaria grata se ele apenas permitisse que ela ajudasse no trabalho. E ela observa que está bem com o contrato de trabalho, desde que possa operar sob o nome do departamento, apenas querendo garantir uma prova de afiliação. Akutsu considera isso e decide que Sasaki irá supervisioná-la, deixando-o surpreso. Ele diz a Akutsu que ainda é um recruta, mas Akutsu menciona que promove bons funcionários independentemente do tempo. Sasaki tenta dizer que não tem autoridade, e Akutsu concede a ele o mesmo nível de autoridade que a Shizaki, deixando Shizuka sob seus cuidados. Os dois comemoram a aceitação de Shizuka no departamento, tomando alguns drinks. Shizuka perguntou se ele gostou da palma que ela lhe deu, mas Sasaki disse que ainda não experimentou. Ele observa que compartilhou isso com todos e conseguiu ver um lado raro das pessoas. Ele agradece pelo presente, e Shizuka parece entender por que seu chefe confia tanto nele, vendo como uma pessoa honesta. Sasaki diz que, mesmo sendo apenas uma funcionária temporária, ele pede que ela faça o melhor para que seus ex-companheiros também possam ingressar na organização. Mas Shizuka tem outra ideia e prefere ter um relacionamento íntimo e espalhar boatos picantes pelo departamento. Sasaki fica chocado, mas ainda precisa da ajuda dela para vender itens do outro mundo. Elas começam a perguntar sobre as garotas mágicas, mas a Shizaki aparece. Ela ouviu que Sasaki foi encarregado de Shizuka e pergunta o que ele está fazendo. Sasaki explica que Akutsu ordenou que fizessem isso e pergunta se ela quer comer com eles. Então ela se junta a eles. Depois de usar o banheiro, a Shizaki quer falar com ele, mas Sasaki também tem algo a dizer. Ele ouviu que o poder dela é manipular líquidos e pergunta se isso inclui fluidos corporais. A Shizaki explica que ela pode fazer isso se tocar o líquido fora do corpo, mas não consegue controlá-lo quando está sob a pele.
Sasaki acha que teria sido eficaz contra Shizuka, e Hyashizaki agradece a Sasaki por salvá-la. Sasaki a protegeu para que ela pudesse continuar fazendo seu trabalho e ela lhe deu alguns ovos caseiros como agradecimento. Ela lembra que Sasaki disse que gostava de conservas, mas não suportava coisas azedas. Então ela embrulhou as palmas das mãos com ovos para que ele pudesse saborear um sabor mais suave. Sasaki agradece e ela parece envergonhada ao dizer que pode comê-los em casa se preferir, mas Sasaki come na hora e acha uma delícia. Ashizaki fica feliz em ouvir isso, mas não gosta de ver Shizuka comendo ovos com ele. Shizuka diz que seus destinos estão ligados, perguntando se ela está com ciúmes. Ashizaki fica desconfortável ao vê-los tão perto, mas nega estar com ciúmes. De volta ao outro mundo, o rei convoca os nobres enquanto pensa sobre o conflito deles com o Império, fazendo-os se desesperar com o futuro deles e quer garantir que o reino continue próspero. Então ele proclama uma nova política dizendo que todos os seus sucessores terão igual influência nos assuntos de Estado, e aquele com a maior contribuição após 5 anos será nomeado herdeiro do trono. Cortamos para Mark quando seu companheiro menciona que seu negócio está indo bem, dizendo que todo mundo está falando sobre ele. Mas naquele momento, uma carruagem avança sobre eles e eles conseguem evitá-la, mas um homem os repreende por bater na carruagem do conde Dietrich. O companheiro de Mark olha para a carruagem e se pergunta por que um homem chamado Herman está lá dentro. Vemos Sasaki verificando suas mercadorias enquanto se prepara para vendê-las a Mark, mas quando está prestes a sair, ele encontra a empregada que o informa que tem uma mensagem de Mahler. Ele vai para a mansão de Muller, onde o guarda o cumprimenta formalmente, mas ele acha isso estranho porque lembra que o guarda foi casual durante a última interação. Muller encontra Sasaki e Pepys informando-o sobre a nova política do rei que fez com que os sucessores lutassem pelo trono. Pepys sabe que o rei está pensando na família real porque eles perderão influência se o reino for invadido, mas acha que a mudança é muito repentina. Muller menciona que os nobres estão apoiando diferentes sucessores, fazendo com que eles se dividam, e o reino está atualmente um caos. Então, ele aconselha Sasaki a deixar o reino para sua segurança. Ele fica surpreso ao saber disso porque nunca teve um chefe que cuidasse de sua segurança, mas avisa Muller que ficará na cidade, dizendo que deseja continuar fazendo negócios lá. Nesse momento, um criado entra na sala informando que chegou um mensageiro da empresa de Herman e Muller deseja conhecê-lo. O mensageiro informa que Mark foi preso por insultar Dietrich, mas menciona que Mark não fez nada de errado, pensando que era uma armação. Ele explica o incidente e Sasaki pensa que foi orquestrado por Herman. Ficamos sabendo que Mark é o vice-gerente da empresa de Herman e empresário extremamente bem-sucedido. Herman é o gerente da empresa e estava tentando abrir uma nova filial com o apoio de Dietrich, mas ficou com ciúmes do sucesso de Mark. Vendo-o como uma ameaça, Dietrich sabe que está ligado a Mahler, que por acaso é inimigo de Dietrich, então decidiu ajudar Herman a se livrar de Mark. Sasaki decide visitar Mark e Mahler lhe dá uma faca, dizendo que pode usá-la para atuar como seu representante. Sasaki anda de carruagem e observa que Dietrich está se aproveitando do ciúme de Herman e se pergunta como eles deveriam resolver o problema. Pep se oferece para ajudá-lo com magia, mas ele quer salvar Mark usando seu método, dizendo que quer fazer isso da forma mais pacífica possível. Sasaki entra na prisão e o guarda o acompanha até Mark, que se pergunta o que ele está fazendo ali. Ele nota que Mark está em péssimas condições, então usa magia para curá-lo. Izzy explica que sabe o que aconteceu, dizendo que quer provar que Mark é inocente. Ele diz ao guarda para passar uma mensagem para Dietrich, dizendo que ele deveria trabalhar com Mark em vez de Herman porque pode obter mais lucros com Mark. O guarda concorda em fazer isso, mas acha a proposta ridícula porque Mark está trabalhando com o inimigo de Dietrich. Mas Sasaki explica que não se importa com o príncipe e só quer que Mark seja libertado, alegando que Dietrich se beneficiará com a proposta. Sasaki conhece o comerciante da empresa Kepler chamado Joseph, dizendo que quer abrir uma empresa na cidade e que está em busca de investidores. Ele afirma que Joseph se beneficiará se Kepler investir na empresa ao mostrar seus produtos a Joseph, dizendo que os venderá para a empresa para que uma identidade de marca seja estabelecida. Ele se oferece para vender seus produtos para Kepler, dizendo que eles podem adiar o pagamento até que a empresa seja estabelecida, e Joseph concorda em trabalhar com ele. Após a reunião, Sasaki procura algo que possa vender com lucro em seu próprio mundo, e Pepys diz que ele deveria investir em ouro porque o outro mundo tem mais ouro em circulação. Ele acha que é uma ótima ideia, então Pepys diz a ele que eles deveriam coletar barras de ouro e vendê-las em seu mundo para obter lucro. Então ele decide voltar para a cidade de Mauler e preparar as caixas para armazenamento,
dizendo a Peps para recolher as barras de ouro. Sasaki chega na cidade esperando o retorno de Pips, enquanto a empregada informa que ele tem visita. Elsa se aproxima dele perguntando sobre Mark, então ele menciona que estão tentando salvá-lo, porque ele é considerado um cidadão importante. Ela está preocupada com ele e Sasaki nota que ela tem uma alma gentil, dizendo-lhe para manter a calma porque Mark voltará para casa em segurança. Pips aparece de repente e começa a falar com Sasaki, mas entra em pânico ao perceber que Elsa o ouviu. Então ele começa a voar fingindo ser um pássaro comum, mas ela sabe que ele falou e exige uma explicação. Eles percebem que não há como evitar, então decidem contar a verdade a ela, enquanto Sasaki explica que Pips é uma raça especial que pode falar com humanos e usar magia. Ele explica que Pips foi alvo de ladrões, então eles deveriam manter as informações privadas enquanto Sasaki menciona que Muller é o único que sabe a verdade. Elsa concorda em manter isso em segredo e ele se cessa enquanto Sasaki armazena as barras de ouro em suas caixas. Momentos depois, a empregada informa que French chegou para visitá-lo, então ele sai para conversar com ele. Naquela noite, Peps usa seu feitiço de volta ao mundo de Sasaki, onde Sasaki encontra Shizuka mostrando-lhe as caixas. Ela abre, mas percebe que há uma garota lá dentro e Sasaki fica surpreso ao ver Elsa percebendo que ela escapou para o mundo dele. Vemos pessoas procurando por Elsa e Muller se pergunta onde ela está. No armazém, Shizuka fica surpreso ao descobrir que existe humanos vivendo em um mundo de fadas. Ela olha para ela e Elsa pergunta a Sasaki quem ela é. Sasaki pede para conversar em particular com Elsa, mas Shizuka quer ouvir o que ela tem a dizer. Sasaki pensa no que pode dizer na frente de Shizuka, porque ela pode descobrir que ele mentiu para ela. Ele precisa esconder o outro mundo dela, mas não consegue pensar em uma boa desculpa. Então Pips revela que Shizuka não consegue entender sua língua. Ele explica que sua magia traduz suas palavras quando ele está no outro mundo e faz o mesmo para Sasaki entendê-las, para que eles não consigam se entender. Ele pede a Elsa que se explique, mas ela o confronta. Mark foi capturado no dia em que Sasaki os visitou e depois de falar sobre salvar Mark, ela o viu transportando ouro secretamente, então ela pensou que era um pagamento pela venda de Mark para Dietrich. Sasaki a entende, mas diz que ela está errada e que o ouro faz parte de seu plano para salvar Mark. Elsa não acredita nele. Mas Sasaki explica que economizou dinheiro com seu negócio e vai usá-lo para fazer um acordo com Shizuka. Então os lucros mudarão a situação de Mark, mas o negócio pode falhar porque ela apareceu. Elsa se sente mal com isso e Sasaki declara que nunca trairia o pai dela ou abandonaria Mark. Ela começa a pensar e Shizuka tenta atacar Elsa, mas Peach a salva. Shizuka é imobilizada e Peach pergunta o que ela está fazendo. Elsa fica assustada. Mas Shizuka explica que havia um inseto em seu ombro e Peps decide amaldiçoá-la para torná-la obediente a eles. O vento para e Shizuka tenta retaliar, mas não consegue, então Peps lança a maldição sobre ela. Uma marca aparece em sua mão e Peps explica que a marca aumenta se ela mostrar hostilidade para com eles. E quando se espalhar por todo o seu corpo, ela será reduzida a apenas uma massa de carne. Seus poderes não serão capazes de salvá-la, então ele sugere que ela viva uma vida sem más intenções para com eles, ou então ela ficará presa em um corpo impotente. Shizuka tenta atacar Sasaki, mas ele usa sua barreira e a marca começa a se espalhar. Shizuka interrompe sua tentativa e confessa que queria aproveitar a oportunidade para ter um usuário de magia sob seu controle, mas admite a derrota. Sasaki diz a Elsa que este é um lugar perigoso, então ela deveria voltar. Elsa ainda tem muitas dúvidas e Sasaki diz que responderá tudo quando ela voltar para casa, mas Elsa quer saber agora e exige uma explicação. A Sasaki sabe que o relacionamento deles com ela afetará seu relacionamento com Mahler, então ele acha que precisa ser honesto e pede que ela dê um passeio. Vemos Sasaki e Elsa em uma balsa, e ele mostra Tóquio para ela. Elsa fica surpresa ao ver a cidade natal de Sasaki e ele se pergunta se ela acreditará nele agora. Elsa afirma que não tem escolha, pois não existe lugar como este no reino ou nos países vizinhos. Elsa se pergunta o que Sasaki quer de seu mundo se ele vive em um mundo tão próspero, então Sasaki diz que quer um relacionamento harmonioso entre eles. Mas esse também é por causa da comida. Shizuka pede para ser incluída na conversa porque ela arrumou a fada e as roupas. Sasaki explica que ela estava elogiando seu kimono, e isso deixa Shizuka feliz, então ela se pergunta se Elsa gostaria de um também. Eles continuam mostrando a cidade para Elsa e fazem uma pausa para comer. Eles notam repórteres por perto e decidem sair do local, mas o repórter corre para falar com Elsa. Sasaki diz que eles não estão interessados, então os repórteres passam para outro local. Mas um garoto fica entusiasmado com os repórteres e cai, então Elsa o salva usando magia. Sasaki pede a Shizuka para ajudá-los a se proteger,
Então ela usa seus poderes para derrubá-los. Elsa se pergunta o que está acontecendo, mas Sasaki decide sair dali primeiro. Eles começam a correr e Sasaki se preocupa com a agência descobrindo sobre Elsa, mas a agência aparece e eles percebem que já estão sendo vigiados. Eles são levados ao escritório onde o grupo se encontra com Akutsu. Ele pergunta se Sasaki conseguiu encontrar outro médium, mas Sasaki menciona que ela é apenas amiga de Shizuka. Akutsu tenta falar com Elsa, mas Sasaki menciona que ela fala uma língua diferente e que ele estava apenas acompanhando Shizuka. Akutsu respeita as circunstâncias e decide não fazer mais perguntas sobre Elsa. Shizuka pede desculpas pelo problema e Akutsu revela que tem uma pergunta para ela como contratante. Akutsu menciona um médium classificado com telecinesia em sua antiga organização e pede a ela para neutralizá-lo. Shizuka se pergunta se isso é um teste para sua admissão oficial, mas Akutsu diz que ela é livre para pensar como quiser. Sasaki acha esse pedido assustador e Akutsu declara que será seu apoiador. Ela acha que ele será útil, e Akutsu esclarece que não há prazo, mas pede que ela faça isso o mais rápido possível. E Shizuka declara que voltará com a cabeça, enquanto Sasaki se pergunta por que foi arrastado para isso. Depois, Sasaki está tomando chá e Elsa revela que quer aprender mais sobre o mundo dele. Ela quer levar o conhecimento deles para o mundo dela, pensando que poderia ser útil para seu pai, mas Sasaki pede desculpas e diz que não pode permitir. Elsa fica irritada e acha que não deveria ser tão difícil abrigar uma garota, mas Sasaki pensa o contrário. Ele explica que todos possuem números de identificação únicos e todos os locais são fortemente monitorados. Então ela poderia facilmente acabar na prisão e ele não conseguiria enfrentar o pai dela. Elsa pensa que se o mundo dele os atacasse, eles seriam completamente esmagados, então ela quer fazer algo a respeito, mas Sasaki acha que o mundo dela não é tão fraco quanto ela acredita. Pips concorda com ele porque a maioria das armas usa calor ou impacto neste mundo e requer tempo e dinheiro. Então, se eles usarem monstros que não sejam afetados por impactos físicos ou calor, seria fácil retaliar. Sasaki não parece bem ao ouvir isso, mas Elsa fica animada com a expressão dele e acha que ele merece porque ele não faz nada além de repreendê-la o dia todo. Elsa acha que o pai deve estar preocupado com ela, mas Peps acha normal um pai se preocupar com a filha e diz que vai explicar tudo para Muller. Peps acha que mais uma hora não fará diferença e sugere aprender mais sobre este mundo. Vemos Peps ensinando-a sobre filmes de samurais e Shizuka chega. Ela diz a Sasaki que pagará o que combinaram pela mercadoria dele e pergunta como ele gostaria de receber o pagamento. Sasaki se pergunta se ele pode receber uma porção na forma de itens, e Shizuka concorda com isso, então ele acha que poderá libertar Mark em breve. Ele diz a Elsa que é hora de ir e a leva de volta para o outro mundo. Vemos French trazendo comida para Mark e ele usa a faca de Mahler para entrar na prisão porque Sasaki pediu que ele animasse Mark com sua comida. French lhe dá o almoço e Mark agradece pelo carinho. Na mansão do Visconde, Elsa pede desculpas ao pai e ele fica feliz por ela estar viva. Sasaki pergunta sobre Mark, mas Muller não fez nenhum progresso. Uma empregada anuncia que eles têm uma visita e Elsa tenta ouvi-los de fora. Seu irmão Kai aparece, perguntando se o que ela está fazendo, mas diz a ela para não desaparecer novamente. Aprendemos que o visitante é Herman. Ele quer falar sobre Mark e pede desculpas pelos problemas em que Mark se meteu. Muller diz que encontrará uma maneira de salvar Mark, mas Herman diz que Dietrich decidiu executá-lo. Muller garante que não vai deixar isso acontecer, mas Herman acha que não há nada que possa ser feito e pede que deixem Mark pagar pelo que fez, enquanto sorria. Ele vai embora e Peps acha que foi uma má ação. Mahler decide conversar com Dietrich e planeja usar o dinheiro para ganhar mais tempo. Então Peps acha que é melhor do que nada. Sasaki pensa sobre a relação entre o Conde Dietrich e Herman e pergunta a Muller se não foi Dietrich quem tentou usar Sebastian para assumir o controle de sua casa. Muller diz que Dietrich é um excelente governante, pois é o melhor em lidar com assuntos internos, mas é implacável na consecução de seus objetivos. Para o bem ou para o mal, ele é bom em controlar as coisas a seu favor. Então Sasaki pensa que ele é como um Kutsu, mas revela que eles são rivais há gerações e até já brigaram por territórios antes. Então ele deve querer tomar a empresa e danificar seus bens, e Sasaki pede para acompanhá-lo ao encontro. Na carruagem, Peps se pergunta por que Sasaki quer conhecer Dietrich, então ele diz que é difícil conhecer alguém sem conhecê-lo. Peps acha que gosta da abordagem indireta para resolver problemas, mas Sasaki explica que não tem o poder de resolver tudo tão rapidamente quanto ele. Peps se pergunta o que ele está segurando e Sasaki explica que é um presente. Eles chegam à mansão de Dietrich e Sasaki percebe alguém saindo. Eles se encontram com Dietrich.
mas ele afirma que o assunto já foi decidido e não há nada que possa ser feito. Sasaki acha que Dietrich tem uma aura intensa, e Dietrich se pergunta quem é Sasaki, então ele se apresenta como um comerciante. Dietrich lembra que ajudou o príncipe Adonis a retornar e elogia seu serviço. Sasaki dá seu presente explicando que é um de seus produtos e permite comunicação de longa distância. Dietrich fica impressionado com o item e pergunta sobre os outros itens de Sasaki. Sasaki explica que seus produtos são vendidos pela Herman Trading Company e Muller também compra seus produtos. Dietrich pensa sobre isso e pergunta se ele também quer implorar pela vida de um criminoso, mas Sasaki explica que Mark o ajudou a iniciar seu negócio. Então Dietrich faz uma proposta de que se Sasaki vender todas as suas mercadorias para ele, ele libertará Mark. Muller está com raiva porque não deveria fazer Sasaki assumir essa responsabilidade, então Dietrich acha que Mark deveria ser executado conforme planejado. Sasaki pede um tempo para pensar sobre isso, então Dietrich concorda em adiar a execução por um mês, esperando tomar a decisão certa. Depois, Muller pede desculpas por arrastá-lo para isso, mas Sasaki afirma que a vida de Mark é mais importante do que o seu negócio. French vem correndo em direção a eles e está desesperado com a execução de Mark. Ele pergunta se há algo que eles possam fazer e Sasaki pede a Muller que lhe dê algumas semanas. Muller não se importa e se pergunta se Sasaki tem um plano, então explica que pretende usar tudo a seu favor e faz um pedido a Muller. Muller vai embora e Pape se pergunta o que ele está planejando, dizendo que poderia simplesmente intervir. Sasaki decide guardar isso como último recurso, mas pede sua ajuda em uma tarefa que envolve voar e ele concorda em troca de um pouco de carne de pede, Kobe. Vemos Dietrich conversando com Herman e ele se pergunta por que atrasou a sentença de Mark. Mas Dietrich explica que eles estão esperando para ver se Sasaki aceita seus termos. Ele pensa na sorte que tem por ter a companhia comercial Herman em Sasaki ao seu lado, e isso ajudará o primeiro príncipe a assumir o trono. Vemos Sasaki transportando alguns de seus bens e Pete brinca que seu plano é fugir da cidade. Ele se pergunta por que Sasaki arrumou seu estoque, e Sasaki explica que precisa de dinheiro e pergunta se pode levá-lo para ver Joseph. Eles veem Joseph e os itens são usados como garantia para estabelecer uma nova empresa comercial. Sasaki comenta que trará outro lote nos próximos dias e será o dobro deste, querendo ser pago em dinheiro naquele dia. Joseph acha que não será problema e um homem chamado Matisse aparece. Joseph acha sua visita inesperada, mas diz que tinha negócios por perto e decidiu passar por aqui. Joseph o apresenta a Sasaki e menciona que Matisse é um amigo dos tempos de escola, que agora trabalha no Banco Central. Sasaki se curva em respeito e pensa que ele parece familiar. Joseph se pergunta o motivo de sua visita, então Matisse diz que quer alguns conselhos. Ele está no Comando do Sul e explica que um nobre do reino fez um empréstimo, mas a retirada do Império parece ter atrapalhado seus planos. E Sasaki lembra que Matisse era o homem da propriedade de Dietrich, então pede para participar da conversa. De volta ao mundo de Sasaki, Onanari se pergunta se Sasaki está trabalhando até tarde novamente. Ela ouve algo dentro do apartamento dele e se pergunta quando ele voltou. Ela ouve as vozes dele e se pergunta com quem ele está falando. Sasaki sai e a pega, então ela fica nervosa e pergunta se ele está indo embora. Ele explica que deixou algo no trabalho e se despede dela. Ele recebe uma ligação de Shizuki e ela pergunta onde ele está. Ela o repreende por fazê-la esperar 3 horas, então ele percebe que já são 22 e se pergunta se o horário mudou novamente. Ele pede desculpas a ela e pergunta se ela conseguiu. Ela diz que está em um serviço de entrega, mas confirma que pegou tudo e quer que ele venha buscar rápido. Então Sasaki diz que está a caminho. Vemos Elsa preocupada com seu pai, então Kai garante que ele ficará bem e que o irmão deles também está com ele. Mas ele admite que está preocupado com as habilidades de Sasaki, enquanto Elsa diz que Sasaki é mais capaz do que ele. A carruagem chega e Muller aparece com Maximilian. Elsa fica animada e pergunta como foram as coisas, e parece que tudo correu bem. Herman se encontra com Dietrich, e Herman fica feliz porque hoje é o prazo final. Eles não tiveram notícias de Sasaki, então acham que ele deve ter recusado a oferta de Dietrich. Ele ri disso, mas Dietrich diz que eles deveriam esperar. Ele pergunta sobre o empréstimo que Herman fez junto ao Banco Central. Herman fica nervoso, mas explica que foi para uma transferência de filial. Dietrich considera o valor excessivo e espera ter meios de pagá-lo. Um funcionário traz uma carta e Dietrich parece satisfeito ao lê-la. French parece nervoso, mas Sasaki diz para ele agir normalmente. Dietrich chega trazendo Mark com ele e se pergunta por que Sasaki escolheu este lugar. Então Sasaki explica que é dono do restaurante e quer discutir o negócio durante uma refeição. Ele apresenta French como chefe e pergunta sobre Mark.
Então Dietrich explica que está na carruagem. Ele o libertará se chegarem a um acordo, mas se não o fizerem, a carruagem irá para o local da execução. Dietrich se pergunta onde Mahler está, mas ele chega logo depois e traz o príncipe Adonis. Então Dietrich fica surpreso e não parece feliz com isso. Eles sentam para discutir e Sasaki pede a French para preparar a comida. Dietrich pergunta a Adonis por que ele está ali e ele explica que Sasaki serve pratos interessantes e achou que seria uma boa oportunidade para nos conhecermos melhor. Ele pede a Dietrich para ser menos formal e quer falar abertamente sobre o futuro do reino. Então eles comem e discutem o reino. Muller concorda com algumas das ideias de Dietrich, enquanto Adonis reconhece que ele é tão sábio quanto os rumores sugerem e agradece a ambos pelas suas opiniões. Dietrich também elogia a bravura de Adonis e fica honrado em ter esta conversa com ele. Adonis agradece o elogio e fica surpreso ao ser elogiado por alguém que apoia seu irmão, mas Dietrich explica que respeita profundamente a família real. Então Adonis decide falar sobre outro assunto e pede a Dietrich para libertar Mark. Dietrich fica surpreso. Então Adonis explica que Sasaki e Muller podem dar-lhe qualquer compensação que ele quiser pelas ofensas cometidas por Mark. Ambos confirmam isso. Então Dietrich explica que já deu condições para resolver o assunto e quer que Sasaki venda seus produtos diretamente para ele. Adonis não pode aceitar isso e Dietrich se pergunta por que Sasaki explica que vende seus produtos sob o critério de Adonis. Adonis está interessado em seus produtos e pediu-lhe que vendesse apenas para aqueles em quem pudesse confiar, por isso ele só vende através da empresa comercial Hermann Antemoller que atende Adonis. Ele acha que mudar este acordo a pedido de outra pessoa seria um desrespeito a Adonis e um crime contra a realeza. Então ele pede outro preço pelas ofensas de Mark. Dietrich aceita seu pedido, mas Hermann tenta protestar que não é problema deles. Então Dietrich o lembra de ser respeitoso na presença do príncipe. Dietrich começa a pensar em outra forma de compensação e explica que Mark ofendeu muito seu nobre orgulho, então pede 1000 grandes moedas de ouro. Adonis fica surpreso com a quantia e Muller acha que é demais para um plebeu, mas Dietrich explica que a quantia não é para a vida de Mark, mas para sua dignidade. Ele os lembra que perecer é um dever conferido pelo rei, e até mesmo colocar um preço nisso é um insulto. Então Sasaki concorda em dar 1000 moedas grandes, e Dietrich não consegue acreditar que possa pagar a quantia. Dietrich explica que o pagamento não pode ser feito ao longo dos anos e quer que seja pago dentro de um ano, mas Sasaki diz que essa é sua intenção. Muller fica preocupado e Adonis afirma que mentir nessa situação seria inaceitável, mas Sasaki os acalma. Ele pretende entregar metade do pagamento agora como entrada, e eles podem liquidar o restante na semana seguinte. Dietrich acha um absurdo e não acha possível pagar tanto mesmo sendo um cavaleiro a serviço de Adonis, mas Sasaki pede que ele se acalme e garante que a vida de Mark vale cada moeda. Ele explica que Mark trará muita riqueza para ele no reino, e a riqueza que ele ajudará a criar será crucial contra futuros ataques de outros países. Portanto, 1000 moedas grandes é um pequeno preço a pagar pela saúde econômica do reino. Ele promete pagar o valor total e pede a Dietrich que liberte Mark. Dietrich se pergunta por que um estrangeiro está tão preocupado com o reino, então Sasaki explica que é a casa de um amigo e que ele não gostaria de vê-la destruída. Adonis elogia as palavras de Sasaki e Dietrich declara que escolherá acreditar em Sasaki, percebendo que, como nobre, também é seu dever se preocupar com o reino. Então ele renuncia ao pagamento e decide libertar Mark. Sasaki se pergunta se tem certeza, e Dietrich explica que está demonstrando consideração pelo príncipe Adonis, e se Mark é tão importante, ele estará ansioso para ver o que fará. Mas Hermann protesta, dizendo que não foi isso que eles concordaram. Mas Dietrich se recusa a mudar sua decisão. Então Hermann explica que tem outros meios e diz que irá relatar isso aos nobres de alto escalão da primeira facção de princesas, começando com o treinador do Marquês avisando que isso pode ter um impacto na reputação de Dietrich. Dietrich fica furioso e French parece informar que um homem chegou e vemos que é Joseph. Sasaki se pergunta o que está fazendo no reino e explica que estava passando para fazer negócios. Muller se pergunta quem ele é. Então Sasaki o apresenta como o chefe da empresa comercial Kepler. Eles ficam surpresos ao ouvir isso, então Muller se apresenta e pede desculpas por não tê-lo recebido adequadamente. Adonis também se apresenta e diz que é uma honra conhecê-lo. Sasaki descobre que a Kepler Trading Company é um grande negócio neste mundo, e o poder da Republic of Land é superior ao do reino. Por isso é importante para o reino conhecer alguém como Joseph. Dietrich e Hermann também se apresentam, e após ouvir seus nomes, Joseph se pergunta se Sasaki conseguiu resolver seu problema. Sasaki se pergunta o que isso quer dizer,
E um funcionário de Herman relata que os títulos de sua empresa foram comprados. Sasaki acha que Joseph está por trás disso, então Joseph explica que achava que Sasaki estava tendo problemas com o conde. Então ele tomou a liberdade e comprou os títulos que representam o empréstimo que Dietrich fez durante a guerra, querendo ajudar nas negociações de Sasaki, pensando que isso ajudaria a estabelecer a empresa comercial Mark. Mas Muller se pergunta o que é a empresa comercial Mark. Sasaki esperava anunciar isso depois que tudo fosse resolvido, mas ele revela que está trabalhando para criar uma nova trading no almoço para vender seus itens que seriam administrados por Mark, e explica que isso traria lucro para o reino. Dietrich e Herman não conseguem acreditar no que estão ouvindo enquanto Joseph pede para conhecer Mark. Dietrich libera Mark e agradece a Sasaki por todos os seus esforços, enquanto Sasaki o dá as boas-vindas de volta. Ele é apresentado a Joseph e tem grandes esperanças para seus negócios futuros. Sasaki acha que Joseph é ainda mais impressionante do que pensava e espera nunca se tornar um inimigo. Depois disso, Sasaki e Pips ficam um momento a sós e Pips o elogia. Ele se pergunta como Sasaki sabia que iria vencer, mas Sasaki admite que não. Então criou vários planos. Ele primeiro solicitou a ajuda de Adonis, já que o reino valoriza a hierarquia e as palavras do príncipe teriam efeito sobre Dietrich. Sasaki observa que previu que Dietrich imporia uma nova condição, provavelmente envolvendo dinheiro, porque descobriu que Dietrich havia contraído uma dívida durante a guerra. Ele também pediu a Joseph que investigasse isso e descobriu que Dietrich tinha várias notas promissórias em seu nome. Então ele conversou com Shizuka para garantir os fundos e planejou comprar os títulos de Dietrich e usá-los na negociação. Mas Joseph foi mais rápido e fez isso primeiro. Pepys fica impressionado com sua visão e Sasaki sugere que eles comam um pouco de carne de Kobe quando chegarem em casa. Pepys acha que não merece porque não fez nada, mas Sasaki diz que é para comemorar a vitória, então Pepys concorda e eles voltam. Sasaki retorna para seu apartamento e recebe uma ligação de Shizuka pedindo sua ajuda. Ele vai até o apartamento dela, mas o lugar está completamente destruído. Um esquadrão aparece e atira nele, mas Pips o protege com uma barreira. Ele agradece a Pips e começa a procurar por Shizuka, e a encontra escondida. Ela agradece por ter vindo e ele cura sua ferida, enquanto Shizuka acha que seus poderes são incríveis. Sasaki pede que ela não conte isso à agência, então ela mostra a ele o selo amaldiçoado como prova de sua lealdade. O esquadrão continua a atirar neles e descobrimos que foram enviados por sua antiga organização que tenta silenciá-la. Pips se pergunta o que eles querem fazer e Shizuka explica que o alvo que Akutsu deu a ela está entre eles, então ela não quer perder essa chance. Shizuka percebe que ainda não sabe quais são seus objetivos, mas eles ainda não conseguem falar sobre isso. Pepys decide cuidar da situação e Sasaki acha fofo quando está determinado. Outro homem aparece de repente e Shizuka fica apavorada porque sabe que eles não são páreo para ele, revelando que ele é o líder de sua antiga organização. Pepys se pergunta que habilidade ele tem e ela revela que ele pode dar forma física à sua imaginação, então sua habilidade tem infinitas possibilidades. O homem se pergunta quem é Sasaki e Shizuka brinca que ele é seu novo Sugar Daddy. O homem quer que ela volte para a organização, mas quando ela recusa, ele decide que precisará eliminá-la. Ele usa seu poder e invoca uma cópia de Shizuka, e Sasaki se pergunta se a cópia também pode usar seus poderes. Shizuka pede sua ajuda para escapar e Sasaki percebe que sua cópia pode continuar reaparecendo se eles lutarem com ela. Então ele pede ajuda a Pips. Pips concorda e o líder percebe que ele pode falar. Então ele acha que a habilidade de Sasaki tem a ver com os familiares pensarem que é uma habilidade engraçada. Pips decide que é hora de ir, então Shizuka se despede enquanto eles se teletransportam. Eles vão ao armazém e Shizuka agradece pela ajuda. Ela está surpresa por eles parecerem saber seus movimentos, e Sasaki pensa que as únicas pessoas que sabem sobre sua missão são ele e a agência. Pips quer aprender sobre a habilidade do homem, então Shizuka explica que ele não consegue replicar nenhum fenômeno natural. Ela percebe que isso complica o pedido da agência, então ela tem uma proposta para Sasaki. Ela decide ajudar em todas as transações futuras em troca de ajuda para ingressar na agência. Pepys acha que ela não tem condições de fazer pedidos, lembrando-a da maldição, mas Sasaki quer resolver isso de outra forma. Ele explica que a culpa foi dela quando atacou Elsa, mas acha importante permanecermos iguais nas negociações futuras. Sasaki pede para ouvir seu plano, mas de repente seu ex-chefe aparece usando outra cópia como transporte. Sasaki se pergunta como ele sabia que eles estavam lá, então ele conta que um amigo lhe contou. Sasaki fica surpreso porque não esperava que ele trabalhasse para a agência e explica que eles não são os únicos que podem trabalhar para o Estado.
Sasaki acha que isso é algo que Akutsu faria, e eles provavelmente o monitoram desde o incidente com Elsa. Ele manda Pips tirá-los de lá, mas o cara de repente joga granadas neles. Então Pips age e usa barreiras para evitar a explosão. Sasaki se pergunta como ele sabia que eram explosivos e Pips agradece à internet. Ele se pergunta se pode matar o homem, e Shizuka acha que seria ótimo. Então ele diz a eles para observarem a distância e se prepararem para a batalha. O homem conclui que Sasaki usa um familiar para ataque e defesa. Então ele começa a recitar um encantamento e conjura lava para atacá-los, mas Peps consegue se defender. Sasaki também acha a luta de Peps fofa e pergunta a Shizuka sobre quando que ela disse que ele não conseguia invocar fenômenos naturais. Shizuka parece reconhecer o ataque e pensa que é de um videogame que ela costumava jogar. Sasaki também conhece o jogo e lembra que é necessário um anel equipado para lançar o feitiço. Ele percebe que o chefe está usando o anel. O que ele materializou não foi o feitiço em si, mas o equipamento que lhe permite utilizá-lo. Sasaki percebe que pode materializar coisas que não são reais e pensa que os amigos de Shizuka não confiavam nela o suficiente para lhe dizer isso, mas ela o repreende por ser rude. O chefe cria um feitiço maior, então Sasaki usa sua barreira, mas Pips cancela a bola de fogo. O chefe fica chocado, imaginando que tipo de familiar Pips é, e Pips decide que é a sua vez e lança seu próprio feitiço de fogo. Mas o chefe materializa outro anel e cria uma barreira. Ele percebe que não pode ir com calma, então invoca uma espada. Shizuka acha que também é de um jogo que ela costumava jogar, e é uma espada que pode apagar qualquer coisa da existência. Sasaki não acha que isso parece bom, então ele avisa Pips para não deixar a lâmina tocá-lo, e o chefe diz para eles pararem de revelar spoilers durante a luta. Mas Shizuka diz que a culpa é dele por pensar em jogos populares. Pips fica ainda mais interessado em sua habilidade, mas isso o irrita, então ele ataca, mas Pips consegue bloqueá-la. De repente, ele invoca alguém para atacar Pips por trás e consegue cortar sua asa. Sasaki não consegue acreditar no que está acontecendo, mas Pips diz para ele não se preocupar, pois a cópia começa a desaparecer. O chefe percebe que Pips usou uma espécie de reverberação e refletiu o efeito de seu ataque, então ele acha que Peps está trapaceando e se pergunta como ele pode ter tantos poderes. Peps diz que é função dele descobrir, mas o chefe acha que não faz sentido. Peps cura sua asa, surpreendendo mais uma vez o chefe, e ele desiste de lutar. Ele decide deixar Shizuka ir e não quer arriscar sua vida por isso. Sasaki fica aliviado e quer falar com ele. Sasaki pede um favor e se pergunta se pode deixar claro à agência que Shizuka deixou sua organização. Ele concorda em fazer isso e Sasaki também menciona que suas habilidades não são conhecidas pela agência. Então ele pede que ele mantenha isso em segredo em troca de não se tornarem inimigos. O homem vai embora, e Shizuka agradece a ajuda de Sasaki explicando que ela vai ajudar no que eles quiserem mesmo que seja um pedido absurdo. Então eles pedem 300 toneladas de açúcar refinado. Ela garante que receberá dentro de uma semana e ainda permite que paguem após a entrega para manter boas relações com eles. Sasaki recebe uma ligação de Ashizaki e ela pergunta se ele está com Shizuka. Ele confirma que sim e se pergunta se algo aconteceu. Ela pede que retornem imediatamente porque a agência está sendo atacada pela garota mágica. Ela envia um helicóptero para buscá-los e os vemos se aproximando da agência. Ficamos sabendo que uma hora antes, a garota mágica apareceu de repente para invadir a cômoda, e desta vez trouxe uma amiga. Vemos que Sasaki disse a Pips para ficar em casa, e a situação é relatada como um ataque terrorista. Eles quase são atingidos por um raio de energia e Sasaki lembra como a garota odeia médiums. Eles conseguem pousar e Sasaki se arrepende de ter deixado Pips para trás, pensando que poderia ter usado seu teletransporte para mandar Shizuka ao lado das garotas, e ela poderia ter resolvido tudo em um instante, mas ele percebe que não pode deixar a agência saber sobre Pips. No prédio, Hashizaki está com os outros agentes e eles atiram nas duas garotas, mas não conseguem passar pela barreira. Akutsu observa de uma sala de controle pensando que a barreira é um problema, mas vê Sasaki chegando. Shizuka se pergunta se ele tem um plano, então Sasaki pensa sobre isso e percebe que talvez eles não precisem quebrar a barreira. Ele sugere um ataque aquático, mas Shizuka não entende do que ele está falando. Ele explica que se criar água suficiente dentro da barreira, isso obrigará as meninas a desfazê-la para respirar. Shizuka se pergunta se ele pode usar suas habilidades dentro da barreira, e Sasaki explica que precisa chegar perto o suficiente, mas acha que vale a pena tentar. Shizuka concorda com seu plano, mas Sasaki pede que ela neutralize um deles e force o outro a recuar.
mas Shizuka reclama que continua fazendo pedidos difíceis. Ele explica que quer que ela seja a salvadora da agência e acha que o mais importante é criar uma distração. Então olha em volta e vê a câmera de Akutsu. Sasaki sinaliza que quer agir, então Akutsu diz a Hashizaki para atacar. Eles começam a atacar e ela usa água contra as meninas. A loira fica brava e decide acabar com eles, mas Sasaki aproveita e recita seu feitiço, criando água dentro da barreira. As meninas percebem que precisam desfazer a barreira ou vão se afogar, então ela faz pequenos furos para escoar a água, mas Sasaki cria ainda mais água e os buracos são selados com gelo. Eles tentam fazer mais aberturas, mas continuam fechando. Eles começam a ficar com água até o pescoço e Shizuka aparece atrás deles enfiando a mão em um dos buracos e consegue nocautear uma das garotas, fazendo com que a barreira se solte. A loira fica furiosa e lança um ataque de energia em Sasaki, mas ele o bloqueia com um pouco de gelo. Shizuka se pergunta se deseja continuar avisando que levará 3 dias para outra garota se recuperar. A garota promete pagar, mas eles recuam através de um portal. De repente, os agentes apontam suas armas para Shizuka, mas ela questiona por que eles duvidam de seu trunfo. Sasaki tenta explicar que ela é uma aliada, e Ashizaki pergunta se a água foi obra dele. Ele confirma que sim se Akutsu aparece de repente. Ele está chateado por não terem capturado as meninas, mas agradece por resolverem a situação com o mínimo de danos. Sasaki se pergunta por que as garotas atacaram a agência, e Akutsu explica que ela já tentou isso antes, então provavelmente pensou que poderia vencer com a ajuda de outra garota. Shizuka acha que eles poderiam atacar novamente. Então seria bom fortalecer suas forças. Kutsu percebe o que ela quer dizer, então anuncia que quer contratá-la oficialmente, e ela fica feliz em ouvir isso. Ele quer que Sasaki repasse os detalhes, dando a entender que cuidará dela. Shizuka parece feliz com isso, então Sasaki percebe que será seu guardião, mas decide não pensar muito sobre isso. Akutsu pede a Sasaki para acompanhá-lo, então eles vão ao escritório dele. Akutsu questiona sobre a água e Sasaki explica que o uso repetido de sua habilidade deve tê-la melhorado. Akutsu também se pergunta sobre o local onde o helicóptero os pegou e pergunta se ele teve algum problema com Shizuka. Sasaki percebe que Akutsu já deve ter falado com o ex-chefe de Shizuka e entende que Akutsu quer entender suas intenções, então explica que se envolveu em um conflito com a antiga organização de Shizuka e diz que apresentará o relatório até o final do dia. Akutsu menciona que deixará Shizuka sob a supervisão de Sasaki, mas ainda precisa sair em missões com Hashizaki. Ele pergunta a ele sobre Shizuka, e Sasaki explica que os motivos dela parecem genuínos e ele acredita que ela é uma boa adição à equipe. Akutsu não entende como Sasaki se tornou tão próximo dela tão rapidamente, mas decide não interferir, desde que beneficie a organização. Ele permite que Sasaki compartilhe informações com ela sobre os próximos passos, e pede a Sasaki que continue agindo no melhor interesse da agência. Sasaki vai ao supermercado antes de voltar para casa, feliz por ter passado o dia, mas pensa que é quase um agente triplo devido ao seu relacionamento com a garota mágica. Ele não pode dar espreitadelas nas missões, então pensa em praticar sua magia. Ele vê a Donari, e ela percebe que eles não se veem há algum tempo. Sasaki tenta lhe dar comida, mas ela revela que o ouviu conversando com alguém no apartamento. Ele percebe que ela o ouviu conversando com Pepes e explica que um amigo o tem visitado recentemente. Ele dá a comida para ela e decide ir embora avisando se mais alguma coisa a incomodar. Ao voltar, ele faz um ensopado de carne e isso lembra dos primeiros tempos juntos e de tudo que passaram. Ele reflete sobre como eles não podiam nem comprar a carne de Kobe antes, mas agora estão aproveitando juntos. Sua vida é diferente do que ele imaginava, mas ele está feliz com a forma como as coisas aconteceram. Sasaki pergunta a Pips sobre seu dia, e Pips decide mostrar algo a ele. Ele apresenta um relatório explicando que a diferença horária está diminuindo rapidamente e em 6 meses, um dia no outro mundo será exatamente igual a um dia neste mundo. Sasaki se pergunta se é um evento cíclico, mas Pips acha que eles precisam de mais dados, então sugere que viajem com mais frequência. Sasaki concorda e eles ouvem uma batida na parede. Sasaki acha que está falando muito alto, então o vizinho reclama se perguntando se é a Donari. Peach sugere ligar a TV para abafar o som, mas eles ouvem uma reportagem sobre o avistamento de um monstro e se perguntam por que um homem-lagarto do outro mundo apareceu. Enquanto isso, no apartamento de Adonari, nós a vemos aterrorizada quando um menino estranho aparece, se apresentando como um demônio, e ele diz que ela estará lutando contra os anjos em seu lugar. Mas é aí que esta série termina por enquanto. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.